Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 1º de dezembro. Assim iniciamos hoje o primeiro domingo do tempo do Advento. Começamos o tempo do Advento, que é um dos tempos liturgicamente fortes dentro do nosso calendário litúrgico. E hoje nós estamos diante do Santo Evangelho, retirado de Mateus 24, 37 a 44. Iniciamos também, nesse novo ano litúrgico, o ano A, dedicado ao evangelista Mateus, dado que o ano passado, o ano litúrgico passado, foi dedicado ao evangelista Lucas. Eu tomaria um fragmento deste Santo Evangelho, onde Jesus dirá assim: assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Ao mesmo tempo que nós encerramos o ano litúrgico passado com a imagem do fim, uma reflexão sobre o fim, como é próprio do término de cada ano litúrgico, já começamos, portanto, o tempo do Advento, estendendo essa reflexão do fim, mas entendida na ótica do mistério da encarnação, da vinda do Filho do Homem, que vai assumir a condição da carne humana, e esta hora, portanto, que na verdade o tempo do Advento, nós, ao mesmo tempo que recordamos a primeira vinda do Filho do Homem na carne humana, nós nos preparamos para a sua segunda vinda. Então essa mensagem de Mateus nos prepara espiritualmente, como é próprio também desse tempo do Advento, nos preparar espiritualmente para esta vinda. Por isso o Advento é, ao mesmo tempo, a luminosa recordação da primeira vinda de Jesus Salvador e, simultaneamente, a nossa feliz preparação para a última grande vinda do Senhor. É o que nós professamos no nosso credo, né? E, de novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim, e nós esperamos participar, portanto, desse reino. Então, o Advento é um forte chamamento para recomeçar e progredir. Então, é um dado muito interessante na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 4:2, São Paulo vai dizer: exorto-vos no Senhor Jesus a que progridais sempre mais. Por isso não é só um chamado que Deus nos faz, mas é um chamamento, ou seja, Deus a cada dia nos chama para esse momento final do encontro com o seu Filho, quando ele vai abrir a porta do aprisco para nós participarmos do seu reino. Então, o Advento, longe de nos ameaçar, é a feliz memória da vinda de Jesus como Salvador do mundo e, ao mesmo tempo, o vivo desejo de sua segunda vinda como juiz e, ao mesmo tempo, cumpridor de todas as divinas promessas. Por isso, nós estamos diante de algumas leituras nesse tempo do Advento, e nesse domingo mais especificamente, que são peculiares a este tempo litúrgico do Advento, porque elas remetem-nos a uma espécie de o que nós chamamos de escatologia, ou seja, uma reflexão sobre o fim dos tempos. E como o homem é marcado pela sua finitude, nós somos também convidados a refletir sobre esse fim. Não simplesmente o nosso fim físico, histórico, humano, material, mas o fim mesmo da história, o desfecho da história, que cabe ao próprio Deus, que é o Senhor da vida e da história, consumar, planificar esse tempo, que é um tempo reservado tão somente para Deus. Então, a maneira como isso acontecerá e quando sucederá tal fato, nenhum de nós sabe. Nós temos apenas a consciência, com base exatamente nos evangelhos, de modo particular no de hoje, que tem como finalidade principal, bem diferente, de desejar nos amedrontar. Portanto, quer permitir-nos melhorar, né, a nossa vida através dessa mensagem. Não quer nos assustar com uma reflexão sobre o fim, mas orientar a nossa vida para uma preparação para que, quando esse dia vier, estejamos com as nossas lâmpadas acesas. Então o Evangelho de hoje se inicia com essas expressões
que aparentemente são dramáticas, e também poderia fazer-nos acreditar que Jesus estivesse antecipando alguma informação sobre o que acontecerá, o que vai acontecer no fim do mundo. Não, Jesus sabe e revela que esse momento compete ao Pai, está no plano do Pai. Não nos interessa esse momento. O que nos interessa é estarmos preparados. Então a cena do Evangelho de hoje parece, sim, perfeita para essa chegada de Cristo com os seus anjos triunfantes, né? Que ele é o juiz, portanto, com a imagem de um juiz justo, mas muitas vezes um juiz com uma imagem de juiz severo, que chega para anunciar um veredicto, né? Mas, na verdade, não é também essa imagem de um Deus implacável. Hoje, portanto, não podemos ter essa concepção de um Deus irascível que vem nos sentenciar, nos julgar e nos condenar. O que é muito importante é que estejamos vigilantes, anunciando, portanto, o reino de Deus. E esse anúncio, portanto, não deve ser um anúncio ameaçador, como não foi para Jesus e não pode ser para nós, quando nós anunciamos esse reino, sobretudo aos destinatários dessa mensagem da salvação. Deus é o Deus da misericórdia. Mas, por outro lado também, a intenção de Jesus ela é bem distinta dessa de ser uma mensagem assustadora. Quer, pelo contrário, nos libertar do medo e suscitar não a tristeza, mas a alegria, ou seja, infundindo em nós uma esperança. Por isso o tempo do Advento, já vos falei, é um tempo de espera e um tempo de alegria, não um tempo de tristeza. Diante do mal que nos aterroriza, muitas vezes no mundo, né, parece que não há uma saída. Somente nos cabe um certo receio, porque muitas vezes nós lemos os planos de Deus e os sinais de Deus na ótica daquilo que nos assusta neste mundo. Nos esquecemos que os sinais de Deus transcendem, portanto, a realidade deste mundo. Então o mundo caminha para um fim talvez catastrófico, não no sentido cósmico, né? Mas Jesus é uma resposta bem diferente dessa que nós muitas vezes programamos em nossa mente, que a resposta de Jesus nega essa expectativa de um fim catastrófico. Na verdade, esse último momento, esse fim, significa um caminhar da humanidade e do mundo para uma nova criação. Deus, portanto, recria o universo com a vinda do seu Filho entre nós. Então, em meio a tantos conflitos que nós estamos assistindo no mundo de hoje, a guerras, a rivalidades, a polarizações, também vemos surgir uma nova solidariedade humanitária. Nós observamos também a sensibilidade de muitas pessoas, de muitos povos, e não simplesmente o sinal de conflito. E o Evangelho de hoje quer nos apontar isto, ou seja, não quer nos apontar para uma angústia, um desânimo diante do mal que nos assola, que nos ameaça, mas exatamente nos trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de alívio. Então, o mundo, que é dominado muitas vezes pela maldade, pela injustiça, pelo egoísmo, pela rivalidade, né, chega, portanto, também ao seu fim. Tudo passa, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Tudo passa, só Deus permanece. Então, não havendo, todavia, o que temer, como nós somos cristãos, temos que continuar a nossa trajetória do anúncio do reino, também inspirando esta alegria, ser sinal desse reino de alegria no meio do mundo e para as pessoas, sobretudo aquelas que vivem em meio à ameaça, né, ao drama também da aflição e da falta de esperança. Então, desse tempo liturgicamente forte que vamos viver, intensificando também nossas orações e a correção de muitos vícios em nossa vida, emerge então a esperança. E isso, portanto, que vai nos ensinar o tempo do advento. Ou seja, a partir do momento do sofrimento, não ficamos simplesmente na dramaticidade do sofrimento. Emerge sempre, em meio aos problemas do mundo, uma esperança. Por isso o Papa Francisco sempre fala, não deixem que roubem de vocês, cristãos, a esperança do Evangelho. Porque o cristão que anuncia o Evangelho, ele sempre permeia o mundo, né? Ele vai saborear o seu ambiente com essa mensagem de alegria e de esperança. Então, de fato, possamos nos refletir sobre essa questão do fim dos tempos e nos preparar também para esse momento, sempre refletindo a cada advento que nós celebramos. Será que eu estou verdadeiramente preparado para quando esse dia chegar e o Senhor me convidar?
e o Senhor me chamar, como é que eu vou prestar conta da minha vida diante do chamado de Deus e dessa vinda, a segunda vinda? Portanto, vigiai e orai. Isso é muito importante, estarmos constantemente em espírito de vigilância, com as lâmpadas acesas, para que quando o Senhor vier, Ele possa dizer a cada um de nós e a todos os que viveram a autenticidade da mensagem do Evangelho: vinde, eleitos do meu Pai, para o banquete celestial que desde há muito preparei para todos vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um feliz e abençoado domingo e um tempo do Advento bastante fecundo.